atacar. Com essa formação aí. É verdade. Puxa a velocidade com os carinhas da ponta, aquele Spinelli é um chato de galocha, né? Que é um Esse jogador Puma aqui passa pra caramba também. ele tem condição de fazer isso. É que o Vasco ganhando do Paysandu, tava se atirando, se atacando, indo pra cima. Mas o Olha o estado que o Internacional tá. Esse é o problema. A única chance é aquilo que eu venho falando há bastante tempo. Que o senhor aparecia o Renato em campo, a gente cantava boi, 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 boi da cara preta, pega o Renato que tem medo. Que ele tá com tesão de treinar. Por que eu falo isso? A Renata Hoje estamos no modo tempo. Renata vem preparada. Hoje estamos no modo tempo. Esse modo sextou. Renata joga a bola pra trás. Ele não, pelo contrário, ele procura o gol. Ele tá na pré-lista da Copa, Andrés Gomes. Ele é muito bom e é uma preocupação que o Inter tem que ter, o lado esquerdo. E a mídia gaúcha simplesmente apavorada aí com o Vasco, né? O Vasco de Renato Gaúcho. O Renato é muito conhecido, obviamente, pelo time do Internacional. No corte aí vocês vão poder acompanhar, inclusive, os números que o Renato tem. É uma freguesia do Internacional com o Portaluppi, né? E o Vasco vivendo um excelente momento, pode empurrar o time do Internacional lá para baixo, lá para a zona de rebaixamento. É realmente ali uma tabela que está muito curta a distância dos adversários, né? Então é uma vitória que, além de importante para o Vasco, ela ainda vai empurrar ali o Internacional lá para a zona de rebaixamento. Então cabe o Vasco estar vencendo essa grande partida aí. Vamos estar reagindo então o pessoal do Sul aí, né? Apavorado com o Vascão. Vou pedir a vocês só para deixar o like. Fortalece, não mendiga o like. Solta aí o like e vamos pro vídeo. Porque se atirar, gente, tô falando de sexta-feira, se o Inter se atirar, se o Inter não esperar, ele pode ser surpreendido. Porque é uma zaga de um jogador que tem qualidade, que eu respeito muito, que é o mercado, mas que tá sem ritmo de jogo. E tem uma idade. E do outro lado, um cara que tecnicamente, ele tem as limitações dele e também está sem ritmo de jogo. Então, por isso que eu acho que o Inter, se o Inter souber a estratégia de esperar, deixar o Renato vir pro jogo, eu acho que o Inter tem grande chance de conseguir a vitória amanhã. Eu queria só pegar um detalhezinho do Magrão, porque o Vasco ele é muito forte do seu lado esquerdo. O jogador que joga no ataque do Vasco pro lado esquerdo, eu acho um baita jogador. Cresceu muito, né, com o Renato? Não, muito. Cresceu muito, aprendeu a finalizar. Ele é aquele jogador driblador, ele é chato. Ele não é aquele jogador que até me irrita. A maioria dos atacantes hoje, a primeira opção que ele tem é joga a bola para trás. Ele não, pelo contrário, ele procura o gol. Ele tá na pré-lista da Copa, Andrés Gomes. Ele é muito bom e é uma preocupação que o Inter tem que ter, o lado esquerdo. Mas o principal jogador do Vasco não joga, né? Mas eu vou te dizer o seguinte. Fala. Não, fala quem é o jogador. Não, eu ia dizer o seguinte, só para complementar uma coisa que vocês disseram, tá? Que é a seguinte, nesse duelo, sobre ter ou não ter a bola, etc, e blá blá blá, o Renato também sabe disso, gente. Sabe? O Renato também sabe disso. Exatamente. Esse é o ponto, cara. O Renato também sabe que o Inter tem um jeito de jogar. O Renato conhece, o Renato é baita macaco treinador. velho, né? Aquela macaco velho da bola. Essa escalação, Magrão, embora o Vasco goste de jogar, é uma escalação do Vasco que também está programada para contra-atacar, para não ter a bola. O Renato sabe disso. O Renato tem um bom conhecimento sobre o Inter. Mas a essência do Renato vai aparecer na tela logo, aí tá a escalação. Não joga Thiago Mendes, que para mim hoje é o melhor jogador do Vasco. Mas é um volante. Ele pode, com essa escalação, ele tem condição de deixar a bola com o Inter e contra-atacar. Com essa formação aí. É verdade. Puxa a velocidade com os carinhas da ponta, aquele Spinelli é um chato de galocha, né? Que é um Esse jogador Puma aqui passa pra caramba também. ele tem condição de fazer isso. É que o Vasco ganhando do Paysandu, tava se atirando, se atacando, indo pra cima. Mas o Renato conhece. O Renato não é um cara de... Historicamente, o Renato tá jogando em casa. Mas o Renato, historicamente, não é um treinador de esperar. Mas ele já fez isso. De querer jogar. Ele já fez. Eu tô te falando, ele fez isso em dois momentos com o Grêmio, que pra mim foram com o River Plate naquela semifinal. Ele entrou num Grenal com 4 volantes. Isso. E contra o River Plate, jogo de ida, aquela semifinal, que o jogo de volta foi a eliminação na semifinal. Cara, eu vou te dizer. E um jogo contra o Estudiantes, que tem um gol do Alisson, tu lembra desse jogo? Lembro, em que ele foi perfeito também em marcação, ele sabe enxergar. Só pra te falar, pra voltar isso, que eu deixar bem, dar essa ênfase ao Thiago Mendes. E para mim hoje é disparado o melhor jogador do Vasco. É o motor do time, é o cara que carrega, que faz a transição do meio campo pro ataque, carrega o time que volta. Ele é o cara de mais intensidade e desde que o Renato chegou, ele cresceu muito, muito. Para mim, vai fazer muita falta, felizmente, para nós colorados. Mas assim, ó, eu acho que vai ser um jogo que os dois times não vão querer tanto a bola, tá? Eu acho que eu concordo com o Guimarães, eu acho que o Renato ele sabe como o Inter tem se comportado.
né? Ele vem ciente de que se ele se atirar, ele vai levar pior. Eu concordo com o Magrão, o Thiago Mendes vai fazer muita falta. Ele é o dono do meio-campo do Vasco. Mas assim, ó, se tem um cara que sabe jogar no Beira-Rio, esse cara é Renato Portaluppi. Ele sabe jogar no Beira-Rio e ele mostrou isso em vários clássicos e ele mostrou isso contra o Fluminense mais recentemente também. Ele sabe que daqui a pouco, dependendo do que vai acontecendo, o tempo passando, vai criando um ambiente que pode não ser tão favorável para o time da casa. É um jogo muito difícil para o Inter, muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que o torcedor do Inter ele entendeu que o time tem que jogar mais em transição. O torcedor do Inter ele não fica irritado quando o adversário toca a bola. Ele entendeu. Gente, pelo amor de Deus, olha o estado que o Internacional tá. Esse é o problema. A única chance é aquilo que eu venho falando há bastante tempo. Que o senhor Pesolano, que é um bom treinador e nós gostamos dele, tenha entendido de novo, depois do jogo contra o Atlético, que para isso aí funcionar contra o Vasco, ele vai ter que pegar o Vijagra, o Bruno Henrique e o Bernabé quando o Inter é atacado e grudar eles nos zagueiros. Porque se não jogar de forma reativa, jogando só no erro do adversário para sair em velocidade, vai ser muito difícil. A gente perde, se a gente jogar como jogou contra o Atlético, perde pro Vasco. A gente tem aqui o provável Inter e a nossa produção, que é maravilhosa, ela tem também o provável Vasco. Aí é uma brincadeira legal, porque a gente pode fazer uma comparação para ver se a gente está muito longe, Grêmio e Inter. O melhor jogador dos do Vasco outros. não vem, que é o Thiago Mendes. Thiago Mendes não vem, o volante. Meu querido Robert Renan ali, ó. O Inter, provável, tá? ataque é bom, hein? Rocher, segue o Rocher. Bruno Gomes, Mercado, Juninho, Matheus Bahia, Vijagra, Bruno Henrique, Alex, de um lado, Bernabé do outro, Carboneiro e Alejandro. Tem uma possibilidade aqui, correndo por fora, de Borré e Alejandro, e aí sairia o Carboneiro. Isso, tem essa possibilidade. Mas eu ainda, eu sei que o Borré... Você tá com essa aqui. O Borré fez gols, mas eu começaria com esse time aí. Com esse time. Eu começaria com esse time. E olha só o Vasco da Gama. tudo que vai acontecer. Léo Jardim, o Puma Rodrigues, Cuesta, velho conhecido, Robert Renan, Esse velho é o outro conhecido. Cuesta, né? Não, esse é outro. Esse é não o pode ser aquele equatoriano, rebolativo. acho que é equatoriano, né? Não pode ser o Cuesta, Bolonha. ele tá, eu vi ele na Libertadores ou na Sul-Americana esses dias, aquele Cuesta. O Macio. Tá fora do Brasil. Aquele Cuesta hoje no Inter seria o Beckenbauer. Hoje ele jogaria. Mas ele não ganha. Franz Beckenbauer. Mas ele jogaria hoje. Lucas Piton, que é um Baita bom jogador. lateral, baita jogador. Bairros. Tá no Platense o Cuesta. Robert Obrigado. Renan é aquele que deu a cavadinha no Internacional. Tá jogando muita bola, ó. E que saiu tirando sarro do Inter ainda. Mas ele é bom gol de zagueiro, cabeça. João. Ele é bom Aí zagueiro. tem Barros, Hugo Moura, que fez o gol Fez o contra gol. o Flamengo, né? É muito bom jogador. Nuno Moreira é um português. Adson, esse Adson é um revelado pelo Corinthians. O ataque é bom. Vou lembrar um canhotinho, magrinho. André Gomes, Corre Andrés pra Gomes, caramba. que é o Spinelli. atacante. E O Spinelli é muito ruim. O Spinelli lembra o Maxi Lopes. Gente, Ele é loirinho, assim, cabeludo. Gente, Mas ele é muito ruim. não é melhor que o Inter na nominata. Não é. E olha que o Inter tem problemas. Não é melhor que o Inter. Tem nada aí. Mas tem jockey. Mas ele Tá vai, jogar sabendo tudo. ele vai jogar na velocidade do Andrés Gomes e vai Sim. se ressentir da ausência do Thiago Mendes, que é o melhor jogador. O Thiago tá numa fase muito boa. Mas ele já tem tudo pronto. Ele sabe tudo. Sabe tudo dele. Ele tem o espião lá dentro do Beira-Rio. É uma loucura. Você tá se referindo Guardiola, à Guardiola. estátua. Não, ele tá falando do Guardiola, provavelmente. Do Pepe. Né? O maior jogador do Brasil, disparado segundo, depois do Ronaldinho Gaúcho. Quem? Renato Portaluppi. Dos criados no Rio Grande do Sul, sim. Sim. O Falcão manda um abraço pra todo mundo aí. É que o Falcão, não sei se tu sabe, ele nasceu em Santa Catarina. Eu não sei, não. Formado no Rio Grande do Sul é uma Abelardo Luz nasceu. Abelardo. Goleiraço tem o Vasco, né? Renato goleiro é bom. versus Formado no Grêmio. Internacional. no Grêmio. Renato versus Internacional. Olha ele aqui com uma camisa verde. Como Isso aí treinador? É um azul, né? Inter versus Renato. Aliás, é o seguinte, olha só. A nossa produção maravilhosa. Isso aqui é um sacrilégio, tá? Renato. Ninguém né? chama de Renato Gaúcho no Rio Grande do Sul. E o Renato, ele criou Ou uma é marca. Renato Passarinho, ou é Portaluppi. Exatamente. O Renato Gaúcho aqui. O Renato criou uma marca quando diz assim, vocês viram o que o Renato falou? Ninguém pergunta qual o Renato. Você já sabe qual é o Renato. Então vamos lá. Ouvi dizer que foi o Passarinho. O passarinho faz as coisas boas e ruins. Exatamente. O Passarinho, ele é mais ou menos Você é o assim, Renato como treinador? como... É isso, ô, Passarinho? Se for Sim. como jogador, São 47 jogos, mas aí soma todos os times que ele já comandou, né? Não é o Grêmio especificamente. Little Bird. 13 vitórias do Inter, 13 empates e 21 vitórias do Grêmio. Arrisco dizer
que esse número sobe um pouco pelo aquele Grêmio muito bom. Sim. Contra o Inter, um dos ganhava piores Inter da história. Do Cudê. Do Cudê. Porque eu lembro que teve uma época que eram muito 6 filho dele, né, o Grenais, Fabiano? lembra? O Cudê, pelo amor de Deus, o Cudê tá no bolso do Renato. Era Vocês uma já vergonha. viram qual é a palavra que o Renato mais tem repetido desde que ele chegou no Vasco, nas coletivas? Tesão. E que ele tá com tesão de treinar. Por que eu falo isso? A Porque Renata hoje... hoje tá no Renata vem preparado. Hoje estamos no monotema. Esse modo sextou. Renata Estamos no monotema. eu ia traduzir uma mas palavra. como diria o Denis, né? Tesão não é um T grande. Não é um T grande, Não é, e ele não fala como T grande. Só que isso é ambição, né? Então, um técnico que vai jogar contra o seu arquirrival. Ó, a mosca já veio aqui. Claro que sim, ele vai... A mosquinha vai te pegar, tá a mosquinha já vai te pegar. Não é um drone, isso é um drone. É um nanodrone. Ele vai preparar o time, ele vai inflamar esse vestiário. Vai. E num cenário que é favorável para qualquer adversário, desculpa, Munique e Baldasso, o Inter, ele, quando tu coloca ali, né, performance como local, ele tá na zona de rebaixamento. Eles tremem quando vê o Renato. Tá uma situação difícil, a torcida não vai tá apoiando, ela vai ficar ansiosa. Eu lembro de Tem previsão de público? toda a minha Lembrei infância e adolescência. Tinha ódio. Aparecia o Renato em campo, a gente cantava boi, 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 boi da cara preta, pega o Renato que tem medo, lá, 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 lá. Que legal! Que barbaridade! Mas o Renato sempre teve essa Teve coisa, medo, né? ele tinha medo. É isso que define idolatria, né? Quando o jogador do time adversário vira alvo Claro, do era o teu time. D'Alessandro com É isso aí. o Grêmio. É o que define idolatria. É impressionante. Agora o Bagé perguntou a respeito da questão de previsão de público no Beira-Rio. O Inter passou a não divulgar mais a previsão de público, Melhor. né? Passou a deixar, Sim, né? pra não gerar expectativa. Torcedor Cruz Maltino, tá aí, esse foi o corte, né? Tudo sobre essa partida aí entre Vasco e Internacional. Na verdade é o Internacional e Vasco, né? O jogo acontece no Beira-Rio, jogo aí que vale bastante, né, pro Vasco. O Vasco pode emendar uma boa sequência, tá escalando ainda mais a tabela, começar a pensar numa Libertadores, isso aí nada de muito impossível, principalmente trouxe mais cedo aí, né, a questão da SAF do Vasco, que tá para se resolver nos próximos dias. Então o Vasco estando brigando aí no Brasileiro, claramente depois da parada para a Copa ali, com reforços, o Vasco tem condições de brigar por uma vaga direta na Libertadores, além de, obviamente, né, tá bem aí nas Copas, tá brigando. Então mesmo o time reserva tá fazendo o seu papel, tá fazendo o seu trabalho, né? E com isso aí vai facilitar bastante, quem sabe, um futuro aí com um elenco ainda mais qualificado, né? Passando pela tabela, né, pra gente ver a importância desse jogo, o Vasco tem 20 pontos e o Internacional 18. O Internacional tá na 14ª posição, o Vasco na 8ª. Então, assim, cara, tá muito achatado, muito achatado. A gente for partir ali do Grêmio, que tá na zona de rebaixamento, o Grêmio tem 17 pontos, cara, 17 pontos. Ou seja, uma vitória, ele chegaria a 20 também. E, cara, é uma loucura essa tabela, tá? É uma loucura aí. E já o Vasco vencendo essa partida, né? O Bahia tem um confronto difícil contra o Grêmio, pode acabar tropeçando, abrindo brecha para o Vasco subir ainda mais, né? Além de, obviamente, o Bragantino que tem que ir para fora, visitar o Mirassol. Então, assim, pode ser uma rodada muito boa para o Vasco, só depende dele, tem que fazer o seu papel, vencer essa partida aí, mesmo fora de casa. Rapaziada, o corte tá aí, espero que vocês tenham curtido. Já que vocês ficaram por aqui até agora, deixa aquele likezinho para dar uma moral pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí, valeu!